A ideia é contar um pouco como é que o Estado de São Paulo, obviamente, com a gestão regional, né, como é que ele se posicionou e como é que ele está vendo essa questão do pré-sal, em particular a exploração do petróleo e gás e a futura produção de petróleo e gás na plataforma continental do Estado de São Paulo. São Paulo é um estado que vai passar a ser produtor de petróleo, ao menos segundo os conceitos que se usa hoje de extensão territorial na plataforma continental. Porque, na verdade, essa exploração, todos nós sabemos, ela é offshore, ela é no mar, mas vocês estão vendo a discussão dos royalties aí, tem a questão do estado produtor, não produtor. São Paulo virá a ser um estado produtor no conceito atual, né? E, obviamente, o governo do estado vem estudando essa questão desde 2007, isso foi anunciado a descoberta do pré-sal, né? E a gente vai dar uma olhadinha como é que o estado vem se organizando para atuar, e não é uma coisa muito simples, nem trivial, e muito menos fácil. Bom, então, qual a influência da indústria de petróleo e gás de São Paulo, né? A gente fez uma projeção ali do território paulista na plataforma continental, porque o petróleo e o gás, as jacidas de petróleo e gás são bens da União, e nós tentamos fazer um recorte naquele conjunto de investimentos e de campos, né, de petróleo apontados nos planos de negócio da Petrobras, no horizonte até 2020, né, olhando a plataforma continental de São Paulo. E aí você vê o tamanho da brincadeira. Quer dizer, obviamente, quer dizer, esses investimentos não vão ser feitos todos em São Paulo, mas eles são em exploração e produção em campos na plataforma continental de São Paulo. Então, no plano atual de negócio 2,13 e 2,17 são esperados em campos, né, e blocos na plataforma continental do Estado de São Paulo investimentos da ordem de 9 bilhões e meio de dólares 2013 e 2017. Além disso, um horizonte mais amplo, e aí tentando coletar, quer dizer, não só a questão da Petrobras, que é o grande drive, mas também todo um conjunto de iniciativas ligadas à modernização portuária, ampliação portuária. Foi feito um exercício no governo do Estado, ainda por volta de 2008, 2009, no sentido de tentar avaliar ou dimensionar o tamanho desses potenciais investimentos na região. E aí seria a plataforma continental, mais porto, mais infraestrutura. E chegou-se à conclusão, quer dizer, que no período 2010-2025, o litoral paulista, né, estaria recebendo investimentos potenciais na ordem de 78 bilhões de dólares. Né? Quer dizer, é uma coisa muito significativa, e aí o Estado de São Paulo então resolve, a partir desse momento, tentar se organizar. Quer dizer, nós não estamos numa região greenfield, né? Santos não é uma região que nós estamos iniciando um porto, nós vamos iniciar uma atividade econômica, não. A sua história, ela tem uma funcionalidade ligada à região metropolitana de São Paulo, ao Planalto, a toda a economia paulista, e, quiçá, né, com certeza, a economia do sudeste do Brasil e em muitos pontos, em muitas cadeias, ligada à economia do Mercosul, né, quer dizer, esse corredor logístico que São Paulo sempre foi, né, faz essa ligação com essa economia mais ampla no Brasil, Sudeste e nos países do Cone Sul. Bom, tentando olhar esse conjunto de investimentos, como é que eles iam como é que eles iam ocorrer no território, né, foi feita uma avaliação também, olhando a natureza dos investimentos e tal, e chegou-se à conclusão que 80% deles estariam na região da Baixada Santista Central. Basicamente Guarujá, Cubatão, Santos, Praia Grande, São Vicente, tá certo? E alguma coisa em torno de 15%, 18% no litoral norte, porque nós temos um outro porto lá e efetivamente podia eventualmente sofrer algum tipo de impacto e tal, mas em função do conjunto de expectativas e das perspectivas, da própria característica da indústria do petróleo associadas
a demanda pela expansão portuária, né, chegou-se à conclusão que haveria um grande investimento muito concentrado na região de Santos, nesse eixo principal, nesse polo principal da região metropolitana da Baixada Santista. Né? Então ali se calculou que até 2025, 209 bilhões no total, 105 bilhões de dólares, nessa região do litoral. O litoral sul, por uma série de razões, com uma importância bem menor. Bom, em função disso, também se estimou-se aí a quantidade de empregos diretos na implantação, na operação, os empregos indiretos, obviamente, todos eles concentrados nessa região central de Santos, ou em boa medida concentrados nessa região. Né? O fato de essa atividade, tanto a portuária como a de petróleo e gás, ter um horizonte de operação longo, né? Quer dizer, mostra que a curva da fase de operação é muito significativa também. Você tem emprego na implantação dos empreendimentos, então você teria uma grande demanda crescente de longo prazo na área de operação desses empreendimentos e projetos. Bom, na época também fez um exercício de olhar a matriz de sumo-produto e em que medida aquela indústria de petróleo e gás se refletia sobre as atividades econômicas de São Paulo. Tá? Na época também foi estimado que de um investimento de R$1 bilhão na cadeia de petróleo e gás no Brasil, tá, a economia paulista, em termos de valor da produção, ela teria um total de 400 milhões, o efeito no valor da produção da economia paulista seria em torno de 420 milhões, ou seja, 42%, direto mais indireto. No valor adicionado, 166 milhões, coisa de 16%. E em termos de pessoal ocupado, direto e indireto, e efeito renda, em termos de 9 mil postos de trabalho. Tá? Em função da escala dos investimentos, desse efeito na economia paulista, quer dizer, São Paulo passa a se preocupar, porque efetivamente São Paulo não tinha uma participação, nós vamos dizer, institucional nessa indústria. Essa indústria é muito carioca, à exceção do fornecimento industrial, porque aí São Paulo tem a qualificação necessária, mas toda a indústria de petróleo e gás, principalmente na sua linha condutora de P&D, de inovação e a própria atividade de exploração e produção, ela é uma indústria nacional e muito colocada no Rio de Janeiro. Bom, São Paulo andou olhando modelos do mundo, tal, chegou à conclusão óbvia, né? E que a experiência internacional mostrava então que a disseminação e perpetuação dessa riqueza tanto maior quanto mais ampla e diversificada, com o envolvimento dos setores produtivos do ciclo, né? Fornecimento de bens e serviços, inovação e aumento de competitividade, e obviamente, quanto mais a mão de obra local e regional absorvida, mais sólida e equilibrada a disseminação das riquezas. Quer dizer, a ideia já era, quer dizer, capturar o bom de tudo isso, né? Não é simples isso, numa economia que já está andando, numa sociedade, num território que já está ocupado, mas, enfim, e aí São Paulo passa então a se preocupar em como otimizar, né, essa participação nesses investimentos. É lançado o programa Paulista de Petróleo e Gás Natural em 2010, ao final da gestão do governador Serra anterior. E a ideia é justamente essa, quer dizer, com 3 pilares, que era internalizar os benefícios econômicos e sociais que a atividade poderia gerar no território paulista, empregos, renda, fortalecimento da indústria, bem-estar social, minimizar e até eliminar os potenciais impactos ambientais que possam ser causados pela atividade. A gente sabe que isso ocorre, quer dizer, muita concentração de investimento, fica difícil você administrar o território, as demandas sociais, os fluxos migratórios que vêm atrás dessa riqueza, dessa renda, desse emprego, né? E mais importante, ou tão importante quanto, era você tornar o Estado uma referência em petróleo e gás. E aqui tem e isso como é que você consegue? Quer dizer, internalizando nas entidades de pesquisa, desenvolvimento, enfim, nas universidades, né? A capacidade de estar interagindo com esses players, com esses agentes da indústria, no sentido de estar caminhando junto e dando respostas
porque São Paulo entende que só no longo prazo, no médio e longo prazo, essa indústria só vai se consolidar no Estado se a gente estiver associado ao que ela demandar, a capacidade de inovar, de desenvolver tecnologia e dar respostas às necessidades que o Brasil e essa produção vai ter. Então, são três eixos bastante importantes, né? Isso foi estruturado, é uma agenda de desenvolvimento e é uma agenda multissetorial e transversal, é o termo que se usa aí, transversa, né? Então, na verdade, São Paulo criou um fórum onde participa todo o conjunto de secretarias voltadas com afinidades com o assunto, para poder otimizar isso, essa situação, articular as ações de governo, ao mesmo tempo abrindo para os setores, né, tanto da indústria de petróleo e gás, setores da indústria, passando pelas universidades, passando pela toda a estrutura de educação técnica, tecnológica, né, e as prefeituras municipais, em particular da Baixada Santista, no sentido de estar criando num espaço único uma rede, né, quer dizer, um espaço onde se conseguir interligar e articular um conjunto diferente de várias ações e seus desdobramentos. Basicamente, ele funciona em cima de 6 comitês técnicos. Eu destaquei aqui o que seria mais relevante para a conversa nossa: o desenvolvimento da cadeia de fornecedores, o desenvolvimento socioeconômico e ambiental da infraestrutura litoral, e aí passa muito pela questão do planejamento da região metropolitana da Baixada Santista, né, as questões ligadas à habitação, saúde, saneamento, segurança, né, uma região que tem hoje por volta de 1,5 milhão de habitantes, 1,6 milhões, e se projeta, o próprio SEAD projeta uma população de 2 milhões por volta disso em 2025. Eu até esqueci de falar, mas na verdade na oportunidade desses estudos se calculou em 150 mil o fluxo migratório causado por essas atividades, né? Quer dizer, na verdade não é muito grande para uma região de 2 milhões de habitantes, mas de qualquer forma é uma região já com seus problemas decorrentes de outros ciclos econômicos e de uma história pregressa que nós não podemos ignorar. Formação e qualificação da mão de obra, desenvolvimento energético tem mais a ver com a questão do mercado de gás de São Paulo. É uma questão relevante, mas era uma questão econômica e de âmbito mais restrito em função do mercado de energia. Formação e qualificação da mão de obra, as participações governamentais, a questão dos royalties, de como é que São Paulo, em sendo um futuro produtor de petróleo, iria se beneficiar ou não, e aí essas discussões todas que estão ocorrendo aí no âmbito do Congresso Nacional, e a tecnologia e inovação. Isso daqui é uma pequena amostra já das universidades. Acontece um negócio interessante, quer dizer, as universidades paulistas já participam da cadeia de petróleo e gás, né? Quer dizer, a Petrobras, com aí o seu lado meritoso, ela sempre buscou nas universidades paulistas e outras universidades do país, né, a sua capacidade da resposta e de ela objetivar as suas políticas de desenvolvimento, né? E eu acho que muito desse expressar dessa perspectiva boa que se tem aí pela frente em função desse trabalho da Petrobras com as universidades, né? Então, esses são centros das diferentes universidades estaduais que atuam na cadeia de petróleo e gás, basicamente na questão de pesquisa e desenvolvimento. Uma outra questão é a estrutura de capacitação, treinamento e formação de pessoal de nível técnico que o Estado de São Paulo tem na região. Também chegou-se à conclusão que, mais do que a criação de novos cursos, o que precisaria da qualidade dessa formação. É uma indústria que exige todo tipo de profissional e profissionais de qualidade. E, efetivamente, São Paulo está preparado, quer dizer, houve ali algumas mudanças, está se preparando uma ETEC de petróleo e gás, me parece que é na cidade de Santos, na escola técnica. O curso de petróleo e gás da USP veio para a Baixada Santista, da Poli, tá certo? Mas, de maneira geral, quer dizer, a região e o governo do Estado e o Estado de São Paulo tem uma infraestrutura boa para atender essa demanda
prevista do ponto de vista de aproveitamento, de captura desses empregos qualificados e atender essa formação. Bom, de lá para cá, a história mudou um pouco. Tá? Eu vou comentar alguns resultados do Programa Paulista de Petróleo e Gás. Eu acho que o grande, na linha do desenvolvimento da cadeia de fornecedores, nós conseguimos atrair uma companhia de controle italiana, a Saipem, uma prestadora de serviço, que é justamente o tipo de fornecedor e de participante da cadeia que São Paulo não tem. Né? Ele é um prestador de serviço qualificado, obviamente, ele demanda muito fornecimento, tá? Mas ele é uma dessas companhias internacionais que atuam em diferentes polos petrolíferos no mundo, e ele veio se instalar no Guarujá. Ele está fazendo um investimento de 117 milhões e está gerando 1.000 novos empregos no Guarujá. Isso foi uma vitória. A gente sabe que São Paulo tem infraestrutura, mas de uma certa forma a infraestrutura ela também tem seus gargalos, e a gente conseguiu então que uma empresa prestadora de serviços dessa cadeia se instalasse em Guarujá. Um outro movimento muito importante foi a estruturação, junto com a Petrobras, do Centro de Pesquisa de Petróleo e Gás, internamente ao Parque Tecnológico da cidade de Santos. A Petrobras, então, formatou um centro de pesquisa, seria um CENPES, atuando em São Paulo. Esse era um eixo estratégico da visão que São Paulo tem para se consolidar nessa cadeia. E isso foi organizado com as universidades paulistas, inclusive privadas aqui da Baixada, e cerca de 140 pesquisadores envolvidos. Isso está em vias de se realizar, até então, pelo menos. Nós também criamos uma unidade móvel de capacitação profissional na área do petróleo e gás, essa para atender mais o pessoal de baixa qualificação, quer dizer, quase que um curso volante de treinamento. São Paulo desenvolveu algumas linhas de financiamento para fornecedores da cadeia e promoveu uma readequação tributária do CMS alinhado com o Repetro Paulista. Essa é a carreta que está sendo construída pelo Centro Paula Souza. A ideia é que ela percorra a região, né? Nós formatamos um conjunto de cursos que a indústria nos informou como sendo necessárias, e vamos circular a região. Eu acho que até o segundo semestre ela deve estar pronto, vamos circular a região, organizando cursos de capacitação, mas aí para o pessoal mais de baixa qualificação, não é nem nível superior nem médio. As linhas de financiamento, né? E a readequação tributária, na verdade, é uma adequação do ICMS e um acoplamento, uma complementaridade ao Repetro Nacional, né? que trabalha o IPI, o PIS, PASEP e o COFINS de São Paulo. Então adequou. A última adequação foi feita agora em agosto de 2012, no final do ano passado. Segundo a nossa Secretaria da Fazenda, São Paulo hoje, dos estados nacionais, é o que tem a melhor condição tributária para a indústria de petróleo e gás, exceto o Rio. Estamos aí com uma diferença de 1,5%. Em termos de competitividade tributária, vamos dizer, ICMS, obviamente, em relação ao estado do Rio, que é o grande produtor nacional hoje, mas estamos melhor que o Espírito Santo, inclusive. Isso, inclusive, em uma avaliação da Unip também. Bom, complementarmente a isso, quer dizer, o governo do estado de São Paulo, a gestão atual, em 2011 anunciou um conjunto de investimentos na Baixada, né, no sentido de, obviamente, dentro das suas condições, prover a região de alguns projetos que já vinham sendo formulados, já estavam maduros, né, e dos quais esse conjunto de investimentos soma 5 bilhões no período 2011 e 2014. São investimentos de toda a ordem, mas com destaque nós temos aí a questão da mobilidade urbana, né, basicamente a construção do túnel Santos-Guarujá, que já muito era uma reivindicação regional, né, quer dizer, você fazer a substituição do atual modal hoje, que são as balsas.
E a implantação do Sistema Integrado Metropolitano, o VLT, que na primeira etapa vai ligar o Porto de Santos até a de São Vicente. Tá? Na área da habitação, tem investimentos ligados à transferência daquelas famílias, já é um programa da gestão anterior, no sentido de tirar aquele passivo, né, de habitacional que tinha na Serra do Mar, inclusive um projeto do Banco Mundial, e vai pela frente, quer dizer, assistência social, tem planejamento. Uma questão importante é a Agência de Desenvolvimento Metropolitano, a AGEM, está iniciando os trabalhos do planejamento metropolitano de desenvolvimento estratégico da Baixada Santista, né? Investimentos na educação, ciência e tecnologia, além de saneamento e outros. Mas o que eu queria ressaltar aqui, quer dizer, o principal disso é que o governo do Estado, em função da escala, da necessidade, está mobilizado, se mobilizou e vem se mobilizando desde 2008, no sentido de fazer desse limão uma limonada. A ideia é essa, né? São Paulo tem vantagens, mas ele tem também dificuldades, né? Uma delas é alguns gargalos logísticos ligados ao Porto de Santos, que é um posto de administração federal. Então, São Paulo não é um lugar que você possa abrir espaços territoriais, criar infraestruturas a partir do zero para receber uma nova indústria, né? Mas o esforço está sendo feito. O que ocorreu, e aí eu acho que era motivo da gente discutir um pouco aqui, e presentes, é que de 2010 para cá, a Petrobras fez um recuo muito forte, né? E esse recuo, quer dizer, fica difícil a gente falar, ele talvez não seja contra São Paulo, mas ele está se refletindo muito na expectativa que São Paulo tinha de receber parte desses investimentos, né? Nós hoje estamos com essa implantação do Centro de Pesquisa de Petróleo e Gás na Baixada Santista, que ia ser financiada pela Petrobras, que já estava em fase de projeto executivo, sobre reavaliação, né? Segundo as informações que se tem, a Petrobras passa por um momento difícil e está revendo todos os seus investimentos. E mais importante que tudo, o recuo que a Petrobras fez em relação à base de apoio marítimo offshore que ia ser instalada na base aérea de Santos. Na verdade, como a gente estava falando aqui, quer dizer, São Paulo hoje já é 50%, 55% do fornecimento da indústria de petróleo e gás. Não dá para medir o quanto as nossas universidades participam com isso. Quer dizer, nós temos uma presença efetiva, apesar de uma presença difusa nessa cadeia. Com esse tamanho de investimento, com essa ampliação que essa indústria vai ter no Brasil, né, era fundamental para São Paulo se capacitar e ter uma maior participação, até como futuro estado produtor, a existência de uma base de apoio marítimo offshore em Santos, porque seria o coroamento de uma polaridade dos investimentos, do fornecimento da indústria e de todo um conjunto de prestação de serviços que viriam em torno dessa base, que consolidaria a participação de São Paulo e, com certeza, ela é que viabiliza todo aquele conjunto de investimentos que nós tentamos ali recortar do investimento nacional, né, para benefício e, se bem feito, mais benefícios do que efeitos negativos, e aí o governo do Estado de São Paulo está muito mobilizado para ajudar e complementar essas questões, né? Mas, enfim, a Petrobras tem recuou inicialmente com a postergação da implantação dessa base e recentemente anunciou que o negócio dela não é fazer porto, nem nunca nós achamos que seria, mas a verdade é que ela anunciou essa base desde 2008, depois ela foi mudando de postura, e essa base offshore em Santos, como havia sido anunciada, né, e o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento na Baixada Santista, que daria materialidade a todo esse empreendimento e seria até, de uma certa forma, faria jus ao que se espera de São Paulo até 2020, quando ele vai ser efetivamente talvez o segundo produtor de petróleo do Brasil, né? Então a gente está correndo um risco hoje em função de vários problemas, de decisões empresariais, a gente quer entender
entender que são decisões empresariais da empresa, da Petrobras, que tem passado por problemas, né? Mas eu acho que ela não pode tratar com uma certa insegurança, deixar toda uma região e o Estado de São Paulo com uma incerteza desse tamanho, porque o Estado de São Paulo está mobilizado, a própria Baixada Santista mobilizada, e efetivamente, se não houver a base de apoio offshore em Santos, como anunciado e divulgado pela Petrobras até 2009, 2010, e o Centro de Pesquisa em Petróleo e Gás em Santos, eu acho que muito desse esforço do governo do Estado de São Paulo vai ser perdido, e São Paulo vai ficar efetivamente, apesar do Estado produtor no futuro próximo, ficar a ver navios, literalmente, navios plataforma. Né? Então acho que essa provocação que eu queria fazer aqui, para a gente desculpe a demora e o prazo estourado. Obrigado. Bom, obrigado pela primeira exposição. Nós convidamos também o representante da Petrobras aqui. Ontem teve um problema de última hora, pena que ia dar um bom contraditório. Agora, você está dizendo que, digamos, essa base que seria a alma, digamos, da integração aí de Santos ao projeto não está definido. Em função disso, como que se faz o planejamento urbano? Já que isso significa uma diferença muito grande de impacto, digamos, sobre a região. Bom, então, você veja bem, quer dizer, São Paulo está trabalhando essas questões a partir da realidade dele, do planejamento, da demanda que ele acompanha enquanto política regional, do governo regional. Esse efeito, esse drive, esse vetor de investimento vai provocar né? E é essa talvez a grande dificuldade, de você prever isso, né? Obviamente identificar os pontos críticos e ter uma interlocução, principalmente com esse grande vetor, e aí no caso é a Petrobras, séria, segura, né? E que ela aconteça no tempo hábil. É essa a questão. Né? Justamente por isso, quer dizer, até hoje, quer dizer, apesar de todo esse anúncio bombástico do pré-sal, a gente não sabe efetivamente o que a Petrobras vai ter em São Paulo, além do que ela já tem, que é o mercado de downstream, que é a refinaria. Não, a gente sabe que tem, o São Paulo vai vir a ser um polo produtor, a extensão do seu território na plataforma continental. Agora, efetivamente apoia isso, o segmento exploração e produção, que é hoje 60% de investimento da Petrobras, no período 2013-17, tá? E que vai se dar no litoral de São Paulo. A gente não tem uma definição hoje como é que vai se dar essa logística de apoio a isso. E a gente espera que lá na frente isso não venha abruptamente, porque aí fica difícil administrar uma região com a complexidade que já é a Baixada Santista. Não sei se eu te respondi. Não. Só para entender melhor como que funcionam esses grupos interdisciplinares aí, ele tem um primeiro papel, que é uniformizar o conhecimento e permitir um diagnóstico mais efetivo. O segundo ponto, que são as intervenções, as ações, dá um exemplo de um desses grupos aí, como que é o resultado final, a atuação na ponta, quais são os instrumentos que o governo do Estado tem e quais são os instrumentos que o setor privado tem para uma determinada intervenção na economia paulista em função de pressão. Por exemplo, hoje está tendo, no caso do Comitê do Desenvolvimento da Cadeia de Fornecedores, né? Você tem toda uma demanda, obviamente, com esses anúncios, esse mercado potencial aí, tem toda uma demanda da indústria paulista que não participa da cadeia de petróleo e gás, tá? E quer se integrar a esse processo, quer de alguma forma, minimamente, conhecer, né? Tanto a área da indústria automobilística, do ABC, como a área até voltada mais para a vocação aeronáutica de São José dos Campos. E esse pessoal a gente tem reunido sob o comando da Fiesp, sobre, enfim, as várias entidades nos quais eles estão representados, e a gente tem feito treinamentos, por exemplo, para empresas no sentido de se capacitarem
para participar desses recursos via de inovação, muitos deles patrocinados pela Petrobras, no sentido de atender isso e ampliar a participação, dar resposta para isso. Uma outra dificuldade, por exemplo, no caso da pesquisa e desenvolvimento, que tem a ver com inovação, a gente auxiliou muito as universidades de São Paulo a formatar esse centro de pesquisa na Baixada, que nada mais é do que você trazer todos aqueles polos que trabalham com petróleo e gás nas universidades ao longo do território paulista, trazer para ficar num local em Santos, onde a Petrobras vai criar um movimento, e a ideia é fazer uma complementaridade dos centros do Rio de Janeiro, para que isso, São Paulo efetivamente participe de uma maneira mais organizada, mais institucionalizada nesse processo, já que ela participa, mas são departamentos, universidades, institutos, quer dizer, não tem uma integração maior. Não sei como te falar, a questão da agência metropolitana, quer dizer, as questões de mobilidade urbana, que o Estado de São Paulo já vem trabalhando, né? As questões de saneamento, vulnerabilidade de praia e tal. São Paulo já tem programas nesse sentido, que vem dando conta da sua perspectiva de equacionamento. Obviamente, falta uma interlocução mais orgânica com o grande vetor desse investimento, e aí, para o bem e para o mal, nós temos um grande agente que é o vetor de todos esses investimentos, de 90% dele. E a gente tem tido uma certa dificuldade de encaixar essa agenda regional nesse conjunto de investimentos. Não, esses investimentos, eles precisam ter uma organicidade, não dá para você fazê-los do jeito que a gente está vendo, né? De uma maneira solta no espaço, né? E efetivamente em algum momento eles vão ser trazidos para uma realidade e a gente fica preocupado com isso. Então, para entender um pouquinho do desenho federativo aí, você tem o PAC e outros, eles trouxeram um modelo de interação entre Estados, entre a União, Estados e municípios. A gente tem lido aí declarações aí do governador, da presidenta, Dilma, tudo, no sentido de que essa colaboração está ocorrendo. Mas, obviamente, essa colaboração não depende só da boa vontade do governante. Você tem que ter institucionalmente uma estrutura que permita, digamos, essa articulação federal. Quais são, por exemplo, você vai discutir a questão da urbanização do Santos, ampliação do porto, que impacta trânsito, impacta... quem são os interlocutores? Além do governo do Estado, quem são os interlocutores que estão participando dessas discussões? Bom, basicamente, o Porto de Santos é o governo federal, tá? Que também vem trabalhando a questão da ampliação, dos gargalos, mas não são questões simples, né? Tem questões institucionais, regulatórias, né? As próprias perspectivas desse investimento na área portuária e naval, elas passam pelo modelo regulatório que está hoje sob discussão, né? Muito da modelização da infraestrutura e da logística do Porto de Santos passa pela questão atualmente em discussão do novo modelo organizacional dos portos públicos. Ao mesmo tempo, você tem uma clivagem, porque você tem uma infraestrutura de acesso ao porto que ela é basicamente estadual, né? E é um modelo que está sendo gerido nesse momento, quer dizer, a solução para os gargalos de infraestrutura passa efetivamente por uma articulação município, União e Estado, governo do Estado, sem dúvida. Por exemplo, os municípios que compõem a região metropolitana de Santos, eles têm os seus fóruns adequados aí para articulações? O Estado de São Paulo, a atual gestão, está com um programa muito forte de consolidação das regiões metropolitanas. Inclusive aqui na Baixada, talvez a experiência mais avançada que se tem, nós temos aqui um colegiado, né, metropolitano, nós temos uma agência metropolitana que coordena esses esforços, né? E hoje, na área de petróleo e gás, aí, desculpe, eu não posso falar talvez
até porque o Estado tem uma Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano, né, que vem fazendo exercício, inclusive, de planejamento da região metropolitana paulista, né, ou da região da macrometrópole, que eles chamam, que hoje você é uma conurbação de uma funcionalidade geral de praticamente as 4 regiões metropolitanas do Estado. Não dá para você, pelo menos nos grandes temas, você isolá-las, mas há uma percepção da necessidade de integrar isso, de desenvolver os mecanismos para que isso efetivamente se integre e haja um comprometimento com esse tipo de planejamento. É fundamental, a gente percebe isso. Agora, no caso do petróleo e gás, e aí eu posso falar com mais propriedade, ainda que a região metropolitana de Santos tenha um arcabouço já bastante avançado do que quer, o que deseja ser, o que se pretende, nós estamos tendo muita dificuldade de discutir com o governo federal, no caso a Petrobras, porque efetivamente é um conjunto de investimentos muito grande e a gente fica o tempo todo, né, quer dizer, não tem organicidade nessa discussão, não tem institucionalidade, né, e efetivamente acho que até o governo do Estado se ressente dessa conversa mais franca e mais aberta, porque uma coisa é a Petrobras dando conta da sua produção, mas tem todo um desdobramento disso, regional, e efetivamente o governo de São Paulo não está conseguindo um canal profícuo para que isso se equacione no período. Bom, nós vamos abrir as questões aí dos senhores. Quem tiver alguma questão, é só levantar a mão para pegar o microfone. Só vou pedir para as intervenções serem breves, para a gente poder permitir que várias pessoas se manifestem. Sou oriundo daqui dessa região. Estou fazendo doutorado no Instituto de Energia, na área de energia, né? Então isso me atrai. Eu sou leitor do Azevedo, então leitor assíduo. Bom, então o que eu percebo é que o Luiz Nassif, quando eu cheguei aqui, ele estava falando entre o novo e o velho, né? E de ideias, né? Eu acho que os homens públicos ainda não se aperceberam que nós estamos no novo. Nós temos uma reserva de petróleo que ela ainda não foi totalmente roubada, como a gente fala, né? Serve para o mercado, mas serve para petróleo também. O volume não foi definido, mas esse modelo do pré-sal, esse play, é um play, vamos assim dizer, de sucesso, né? A única dificuldade estão sendo os custos de produção, mas isso a gente ganha na escala no médio prazo. E aí eu percebo que os homens públicos, quando vêm falar, eles falam assim dos valores astronômicos do investimento e falam dos possíveis também números astronômicos de empregos que possivelmente serão gerados. E é óbvio, como se estivéssemos falando aqui numa eleição, que boa parte desses empregos vão ser destinados à região, né? Não sei de onde se tira isso, e que basta aí fazer capacitação e não sei o que, a coisa não é tão simples. Mas aí a minha pergunta vai para o subsecretário aí de Energia: qual é o projeto, assim, que são recursos que vêm sem nenhuma contrapartida? Essa é a grande questão. Esses recursos de royalties e participação especial, mesmo no modelo Globo, são recursos que, se tu não fizer nada, o dinheiro vai cair na conta do Estado de São Paulo, assim como cai na conta de Macaé, cai no Estado do Rio e no Estado do Espírito Santo. A pergunta é: qual é o projeto que tem para o ser humano? Eu já vi você falando em margens de lucros das empresas, e aí eu vi um absurdo que eu não sei o que tem de novo aqui, que no final vai reproduzir, que é redução e isenção fiscal. Quer dizer, quando ele falou aqui, ele se orgulhou, né? Um dos melhores, estamos melhores em níveis tributários, ou seja, dar mais dinheiro para os ricos e tirar dos pobres, porque a renúncia fiscal é isso, em última instância. A gente tinha que discutir essa questão. Quer dizer, recurso vindo de graça, e ainda dando mais para as empresas que se instalarem aqui, ainda coloca como uma vitória essa sair bem aí. Enfim, era mais ou menos nessa linha aí. Não, olha, essa visão de como o governo tem a responsabilidade regional está encarando essa exploração, essa monetização dessa reserva significativa, desse potencial que se pretende explorar, tá certo? Eu acho que renúncia fiscal
incentivo fiscal é interessante quando o investimento é ampliado e como você recupera de outra forma. Se recuperar emprego e atividade econômica, acho que não tem problema nenhum. Acho que não se trata aí de tirar de uns e dar para o outro, porque no final a arrecadação é única e você dinamizando, você aumenta sua arrecadação, você vai ter mais capacidade de atender as demandas futuras. A questão toda é o seguinte, quer dizer, o que está acontecendo é que fica muito difícil para um governo do Estado de São Paulo, né, se preparar, se organizar e até avaliar em que medida ele está fazendo pouco, muito, e em que medida, que tipo de problema a região vai sofrer, se eu não sei de que forma esses investimentos vão estar territorialmente alocados. É uma incerteza muito grande, né? E, quer dizer, de um tsunami de investimentos e de um efeito maravilhoso, com alguns problemas, ou com vários problemas que a gente vai ver isso na prática, né? Como a gente viu nas outras regiões, onde, em particular em Macaé, aconteceram e nós estamos preparados, só que não se sabe efetivamente qual é o grau de compromisso desse investimento e qual é a infraestrutura no território de São Paulo para apoiar essa produção. Talvez nós ficamos só vendo navios, plataforma mesmo, tá certo? E aí não virá o benefício, provavelmente alguns efeitos negativos também não virão, né? Mas não é o que até então foi anunciado, né? E em nenhum momento São Paulo se colocou como faça assim ou faça assado. Quer dizer, a questão toda é o seguinte: há um processo produtivo de investimentos fantástico, que está aí por volta de 12% do PIB, que vai chegar a 20% do PIB em 2020, e o governo do Estado de São Paulo, o maior consumidor, né, o maior produtor derivado do país, o maior consumidor de energéticos do país, né, quer dizer, não sabe muito bem como lidar com isso, porque o grande vetor, o grande driver de investimento não se coloca, né, além das questões ligadas à exploração e produção. Essa talvez seja uma dificuldade de se planejar metropolitanamente, territorialmente, em função da posição que a Petrobras se adotada até então. Eu tenho ouvido falar em biomassa marítima padronizada decorrente do pré-sal como remédio miraculoso para a osteoporose. Eu não sei a quem cabe isso, porque as farmácias da linha Estévia, em Santo André, é que produzem isso e fazem a propaganda dizendo que sai do pré-sal. Então eu queria saber se, em termos das atividades paulistas, existe alguma linha médica ligada à USP, né? Porque a USP já tem toda essa participação da energia, na parte energética da Petrobras. E no bojo também vem uma outra pergunta, um desdobramento. A Petrobras tem uma universidade corporativa. Há uma complementaridade com a parte da USP, elas são totalmente separadas, uma é num nível, a outra é no outro nível. Bom, a primeira questão, depois a gente vai investigar depois aí, mas está parecendo interroxo, hein? Olha, eu acredito que não, porque eu tenho 3 irmãs com osteoporose, e a primeira que toma só o Oscal, que todo mundo de idade toma, está na cadeira de rodas. E a outra que está tomando esse, porque eles dizem que a 7.000 metros de profundidade ou 4.000 metros não existe poluição marítima. Então esse trabalho está tendo essa eficácia, porque os outros todos são feitos na superfície, onde está totalmente poluída. Depois eu não passo as dicas aqui, a gente tenta ir atrás aí. Olha, bom, eu não sei se eu sou a pessoa mais adequada. Obviamente a Petrobras tem a sua universidade corporativa e a informação que a gente tem, ela desenvolve vários programas
junto às universidades paulistas, outras federais. Então, posso responder isso? A gente fez um seminário recentemente sobre a formação de engenheiros e a Petrobras, aí para ela, elas fizeram uma bela explanação sobre o que é a universidade corporativa dela. É uma universidade mais focada na Petrobras, ou seja, ela pega os engenheiros formados já, fazem o vestibular, e aqueles que passam, eles são treinados a discutir a engenharia da Petrobras a partir de planos de negócio, que é uma linha que está vindo lá dos Estados Unidos aí, de formação de engenheiro. Você não basta você ter o conhecimento técnico, você tem que ter o conhecimento do produto final. Então eu tenho a impressão que não é concorrente e não tem, é um estágio a mais para aqueles engenheiros que vão entrar especificamente na Petrobras. Agora ela tem, através do CEMES, tudo, ela tem todo esse trabalho com as universidades aí de inovação, de tecnologia, de pesquisa e tudo, que diria que é a parte mais concreta aí dos planos de inovação e desenvolvimento tecnológico do governo. Eu sou curioso na área e acompanhei algumas discussões a respeito da implantação do pré-sal aqui, inclusive umas discussões que existiram na Associação Comercial de Santos, com a presença do deputado do Paraná, que estava brigando pela repartição dos royalties, o presidente do IBGE, que é responsável pela comunicação nas áreas, eu representando da ANP, o Guilherme Estrela, que era o diretor da Petrobras também, na época, que estava coordenando isso. E do que eu percebi, né, disso tudo, é que o impulso para vir para Santos, o pré-sal, ele partiu muito de algumas pessoas, principalmente do deputado Thelma de Souza e do senador Luiz Mercadante. Aí, você fala do descompasso entre a conversa entre o governo estadual, que é do PSDB, e o PT, que é o do governo federal. Não seria uma boa solução despartidarizar, porque se trata de uma região metropolitana, nós temos prefeitos do PT, do PSDB, do PMDB, então, despartidarizar isso daí, colocar isso aí no nível mais assim, técnico, né? Porque eu sinto isso, a dificuldade. Eu concordo plenamente. Eu não sei, talvez eu tenha passado a ideia errada, mas o que está acontecendo é a discussão de um grande player, o principal player de um conjunto de investimentos de médio e longo prazo significativo, relevante, que movimenta universidades no Estado, fornece a indústria paulista, né? A dificuldade de se conversar institucionalmente. Não estou falando um governo regional discutir com esse player. Não estou dizendo do PT, nem PSDB, nem das pessoas que estão aí nesse momento. Porque isso é uma agenda muito mais ampla e muito mais não é curto prazo. O que está enterrando é muito mais, digamos assim, definições de investimento do que uma questão partidária. Exatamente. A questão toda é a seguinte, a própria maneira que a Petrobras está se organizando para dar conta do que foi demandado para ela, do que foi definido para ela, acho que ela está tendo dificuldade, porque ela não consegue conversar com o governo regional, e aí não é quem está aí hoje. O governo de São Paulo, a região da Baixada, para dizer exatamente vou fazer isso, aquilo, nesse ritmo, porque senão fica difícil, quer dizer, como é que você trabalha com isso? Né? Nós estamos todos na base do prognóstico, das prospecções, né? E aí anúncios já feitos foram desativados, né? Então essa é a dificuldade. Qual o tamanho desse pré-sal em São Paulo? Não se sabe. Pode ser todo esse tamanho, pode ser haver navios do cais do Porto. Boa tarde, meu nome é Mônica, eu sou professora da Unisantos e eu trabalhei meu doutorado sobre a questão do desenvolvimento da região e principalmente olhando essa questão dos descompassos entre o planejamento urbano e regional. Então eu queria enfatizar também até a questão do colega ali da Petrobras, no sentido de que para superar essa questão dos entraves institucionais e políticos que o secretário tanto colocou em relação a essa questão da dificuldade de articular com a Petrobras, se não seria a questão de se trabalhar um projeto de região, né? Eu acho que essa questão é uma questão muito falha e que ficou muito latente, quer dizer, que região se quer diante desse novo cenário de desenvolvimento econômico que está se vivenciando.
A gente tem mais de 10 anos, né, de superação do processo de crise, e a gente vê ainda um discurso, né, com todos os gargalos latentes aí no nosso cotidiano. Quem sobe e desce vê isso, né? Quer dizer, os caminhões estão congestionando a entrada de Santos de uma forma que como é que se vai se falar em desenvolvimento com uma cadeia do tamanho do pré-sal, né, com esse tipo de gargalo? E aí é muito triste a gente ver que ainda está se buscando caminhos institucionais e de superação política para resolver problemas que estão aí, que estão no nosso cotidiano, e que quem mais sofre é a população local. Então eu gostaria de perguntar, quer dizer, o que está sendo feito, né, além dessa estruturação de um plano metropolitano para a gente, né, pela gente, que eu acho que já vem com muito atraso. O que eu estou querendo discutir é, será que não teria que ter esse projeto regional com uma articulação mais forte entre os municípios e entre o governo do Estado para poder pautar essa discussão, né? Porque quando se fala, bom, a gente tem dificuldade de conversar com o governo federal e com a Petrobras, mas conversar o quê e sobre o quê, né? Que projeto de região se quer? Então eu gostaria que o secretário colocasse um pouco melhor essas ações, porque só para terminar minha fala, eu acho que uma das questões que foi levantada é a incipiência dessa articulação regional, né, onde os prefeitos têm um peso muito menor que a ação do governo do Estado, diferente, por exemplo, do ABC Paulista, que vem se pautando e se consolidou regionalmente por estruturar um projeto regional e pautar as discussões. Eu gostaria de ouvir um pouco sobre isso para ver se a gente vai continuar sofrendo desse apagão de planejamento que a gente está vivendo. Aparentemente se resolveu o grande problema do Brasil, mas na verdade surgiram outros problemas, né? Um deles é o planejamento, né? Eu acho que do ponto de vista institucional eu concordo com você. Nós temos muitos problemas, institucional político mesmo, lá do centro, né? Não é uma política partidária, temos muito que avançar, né? A própria discussão de como essa monetização, essa exploração do pré-sal da cidade, ela é muito centrada em poucos players, né? O país tem discutido pouco essa questão, né? Agora, é um aprendizado, não adianta, você tenta acelerar, mas não adianta, quer dizer, como é que você faz até o Nassif me perguntou aqui, como é que é esse exercício metropolitano, urbano metropolitano? Nós temos dificuldade, né? Por muito tempo, a própria Baixada, apesar de ser funcionalmente ligada ao Planalto, ela tem as suas expectativas, a sua articulação, sua realidade. Então eu acho que é um aprendizado geral. Eu acho, infelizmente, o Brasil passa por uma revolução, uma dinâmica que nós temos que dar conta de várias coisas, mas eu acho que nós estamos com a estrutura de planejamento muito mal azeitada, muito atrasada, né? Institucionalmente ainda se confunde muito política partidária com a política de Estado, com a política de desenvolvimento, né? E eu acho que isso piora a condição, né? Piora a condição, não quis partidarizar. Até colocaria um ponto relevante para São Paulo, no caso aí, que a gente teve nos anos 90 aquela baita crise fiscal de São Paulo, que o Covas enfrentou recentemente, mas a custo aí do desmonte de algumas instituições que eram centrais do planejamento, Plaza e outras aí. Eu acho que é hora do Estado de São Paulo começar a pensar novamente no fortalecimento dessas instituições de planejamento, que são órgãos institucionais, já tem um histórico aí, recuperar um pouco aquela visão dos anos 70 aí, embora fosse um regime ditatorial, nós tivemos aí vários governantes com uma visão de futuro mais elaborado. Tudo bem que é um país mais simples aí, mas eu acho que essa recuperação da noção do planejamento ela tem que vir, e não serão as universidades, já tem as organizações específicas para serem fortalecidas aí. Eu só queria complementar, se você me permite, aqueles investimentos de 5 bilhões no período 2014, aqueles investimentos saíram de um colegiado que é
atualmente sendo realizado pelo governo de São Paulo, com a participação de todos os municípios, obviamente, das regiões metropolitanas abrangidas, que é o plano o planejamento da região da macrometrópole de 2040. São Paulo está criando uma moldura, né, uma visão de futuro de 2040 para permitir que você acomode as diferentes demandas e equilibre dentro dessa moldura de um futuro comum, de um futuro desejado, né, a articulação desses diferentes entes, recursos, né, enfim, não tem outro caminho, né. Inclusive, no âmbito desse planejamento da macrometrópole de São Paulo 2040, é que se encontra o planejamento estratégico da Baixada Santista. Porque ela não é uma região dissolta no espaço e no tempo, ela tem uma funcionalidade ligada à macrometrópole paulista. Então, essas coisas estão caminhando, mas é um atraso e uma falta de prática, né, que o Brasil está resgatando, né? Bom, nós vamos para mais duas questões aqui para passar. Eu faço graduação de bacharelado interdisciplinar com ênfase em Ciências do Mar pela Unifesp. É um curso novo e a Unifesp já tem o Instituto da Saúde, que todos os cursos têm uma formação totalmente voltada para trabalhar com a sociedade, mesmo durante a graduação, e com esse novo Instituto do Mar não é diferente. Eu queria saber qual que é o órgão ou a secretaria que faz essa relação entre as universidades e esse projeto de geração do petróleo e gás, para a gente poder fazer essa parceria, porque eu não ouvi falar dessa relação entre a Unifesp e esse projeto. Tá? Uma dessas políticas, uma dessas iniciativas da Secretaria de Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia é o desenvolvimento e a implantação de parques tecnológicos, um dos quais o Parque Tecnológico de Santos, que vai abrigar esse centro de pesquisa de petróleo e gás, onde a Petrobras, até então, o formato, a Petrobras vai financiar a instalação do prédio e tal, e uma vez que ela é grande beneficiária dos projetos de pesquisa que as universidades de São Paulo já desenvolvem na área de petróleo e gás. Tá? Bom, nós vamos encerrando então essa primeira etapa. Queria agradecer a presença do secretário Birajara, participação